Estamos live? Estamos live? Esperar um pouquinho. Estou no ar. Esperar um pouquinho até o Instagram avisar o pessoal que nós estamos no ar. E aí eu já vou fazer a abertura oficial aqui. A Mila já entrou, Andréia, Marcos. Deixa eu avisar aqui o pessoal que nós estamos live. O pessoal já ir chegando e participando aqui com a gente. Hello! Deixa eu aceitar aqui a Mila, então estamos oficialmente no ar. Esperando ela aceitar. Oi, Ale! Marilda, linda! Então estamos oficialmente no ar. Uhul! Começou a Semana da Mulher Líder, gente! Vem ser líder com a gente! Oi, Mila, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, Fábio. Tô sim, só tava vendo aqui se estava tudo certo, tá tudo certo. Oi, gente. Sejam bem-vindas. Que Muito feliz legal, a de estar aqui Tati tá hoje, aqui. de começar essa semana da Mulher Líder. Fiquei muito honrada com o convite, Fábio. Muito obrigada. Imagina! É o que eu sempre falo, juntas somos mais fortes, né? Olha, até o Sean, um amigo gringo meu, tá aqui. Helena Custódio, Silvia Ramos, Lilian, tudo bem? Então, a gente é amiga de curso de coaching, né, Mila? A gente se formou junto no IBC. Aham. E é o que eu sempre falo, juntas somos mais fortes, então vamos unir aí os nossos conhecimentos para ajudar as outras mulheres a se empoderarem, né, a se conhecerem. Com certeza. Gente, eu sou jornalista e coach, para quem ainda não me conhece, e estou focando meu trabalho em lideranças femininas. E a Mila também é coach e mentora de mulheres e está aqui com a gente essa noite para falar sobre autoconhecimento, né, Mila? Sim, esse assunto aí que agora a gente escuta falar tanto, né? Mas que ainda gera muita dúvida, né? Muitas pessoas não sabem realmente o que é e como começar e principalmente como que o autoconhecimento pode ajudar, né? Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente falando de liderança. Aham. E no geral, Mila, a gente vai falar sobre lideranças femininas, né? Como uma mulher pode se desenvolver para ser uma líder. Oi, Sueli, tudo bem? É, mas ela pode se desenvolver para ser uma líder de um grupo, uma comunidade, uma empresa, mas antes de tudo ela tem que ser líder de si mesma, né? Como que ela Sim. vai liderar um grupo se ela não lidera nem a si mesma, se ela não tem controle das suas emoções? Então, e dos seus pensamentos, né? Então fala um pouquinho pra gente. Antes de falar o que é o Aham. autoconhecimento, fala pra gente por que é importante que uma pessoa se conheça, não só as mulheres, os homens também, mas aqui a gente está falando especificamente para as mulheres, né? Por que no geral é importante que a gente se autoconheça? Fábia, porque assim, na verdade, o autoconhecimento ele está totalmente conectado com a realização. Então, o que que isso significa? Que hoje a gente vive numa sociedade que traz meio que um padrão que deve ser seguido para a gente se sentir realizado, né? Então, todo mundo sabe esse padrão que eu tô falando. Dizem que você tem que estudar, que quando você tá lá no seu terceiro ano, você tem que escolher uma profissão, e que aí você tem que escolher uma carreira e fazer uma faculdade. E aí que você tem que se casar, que você tem que ter filhos. Então, é quase como se fosse imposto um padrão pra gente. E a gente não entra em contato com o autoconhecimento na fase, por exemplo, que é a adolescência, que é a fase que a gente tem que fazer escolhas, né? Então, o que acontece quando a gente não se conhece? A gente sai fazendo escolhas que não são aquelas coisas que a gente realmente quer. Tá muito mais ligado com as influências que a gente teve, com os padrões que a gente veio seguindo a vida inteira. Então, por isso que chega um momento que está acontecendo um movimento muito grande agora de muita gente estar perdido, né? Assim, e isso acontece muito com a mulher. Por quê? Porque a mulher ela é muito cobrada em vários aspectos, né? Hoje a gente vive numa realidade em que a mulher ela tem que ser uma puta profissional, ela tem que ser uma mãe perfeita, ela tem que dar conta da casa, ela tem que
ser financeiramente independente, ela tem que dar conta de tudo sozinha. E quando a gente não se conhece, a gente sai fazendo escolhas e fazendo tudo pelos outros e nada pela gente. E é aí que mora, né, o segredo de realmente entender o que é importante para você, o que faz sentido para você, porque você só pode liderar um time, uma família, um grupo de pessoas, se você tem o domínio sobre si mesma, né? A liderança, ela não é uma coisa imposta. Não é alguém que você não vai chegar lá para as pessoas e dizer que você é líder. Não. O seu time, as pessoas à sua volta, sua comunidade, ela te reconhece como líder. Então, Perfeito. ela precisa ver essa liderança dentro de você, né? Então, Uhum. por isso que é muito importante, quando a gente está falando de liderança, a gente ter primeiro a liderança sobre nós mesmas, né? E que é E a desafiador. gente é desafiador e muitas pessoas têm medo, né? Eu vejo que muitas pessoas, mesmo inconscientemente, elas se recusam a entrar num processo de terapia ou de coaching ou um exercício por si mesma, né? Para se autoconhecer. Parece que ela foge das próprias respostas que estão ali dentro dela, né? E que quando na verdade são respostas que vão trazer soluções para os problemas do dia a dia, né? Eu vou compartilhar uma situação minha, uma situação pessoal até. Aconteceu algo triste comigo. Quem nunca passou por um momento triste, né? E eu estava desabafando com a minha mãe no ano passado, falando, ai mãe, aconteceu isso. Ai, eu tô tão triste. E ela virou e falou assim, mas Fábia, você já percebeu que foi bom isso ter acontecido com você? Por que você tá com tanta raiva da situação? Não das pessoas, porque eu costumo quando tem alguma energia ruim, assim, eu libero logo, sabe? Mas raiva da situação. E ela falou, você tá com tanta raiva da situação que você tá usando essa raiva como combustível para você se desenvolver, correr atrás, fazer o que você realmente quer da sua vida. Eu parei e pensei assim, nossa, realmente, essa raiva tá me fazendo bem. Eu tô convertendo essa sensação de raiva em, não, eu posso, eu vou fazer, eu vou correr atrás. E aí eu fiquei pensando, poxa, e se eu não consigo ter essa autoavaliação de que a raiva parece algo ruim, mas na verdade está me fazendo bem? Porque não era raiva para fazer mal para ninguém, era uma raiva, uma coisa interna minha. E a raiva muitas vezes é vista como algo negativo. E eu fiquei pensando, poxa, se eu não tenho esse auto-reconhecimento, eu vou trabalhar para me livrar dessa raiva. E quando, na verdade, essa raiva está me ajudando, tá fazendo o motorzinho funcionar ali dentro. É engraçado isso, né, Mila? Como tanto as qualidades quanto os nossos defeitos, vamos assim dizer, a nossa luz e a nossa sombra funcionam juntas, né? Elas caminham juntas. E é isso, né? Eu sempre digo o quanto é importante a gente ter essa busca por um equilíbrio. Porque na maioria das vezes, primeiro que no autoconhecimento a gente entende que cada coisa é uma coisa para uma pessoa. Ou seja, sucesso é uma coisa para você, um relacionamento saudável é outra coisa. Então cada pessoa tem a sua definição do que é bom ou ruim. Cada pessoa tem o seu jeito de sentir raiva, cada pessoa tem o seu jeito de sentir amor. Então, em muitos momentos, né, a gente precisa liberar aquilo ali que está preso. Mas existem momentos também em que a dor, em que a dificuldade, em que a raiva, em que a crise ajudam a gente a impulsionar. Por isso que, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, Fábia, que é um momento de crise para todo mundo, o autoconhecimento ele é fundamental. Porque é ele que vai separar as pessoas que vão sentar e chorar e olhar para o lado ruim e achar que não tem saída, das pessoas que vão falar, não, peraí, tenho essa situação aqui, tá desafiador, eu tenho um problema, eu tô com raiva, né? Mas eu posso fazer alguma coisa com isso, eu posso criar alguma coisa desse lugar aqui de sombra, né? Porque tudo é dual, né? A gente sabe disso, aprendeu. Tudo no universo é dual, né? Tem a noite, o dia, a luz, a sombra, a alegria, a tristeza, tá aí para todo mundo e a gente tem que aceitar e aprender a trabalhar da melhor maneira, né? Deixa eu só responder rapidinho aqui, dar um olá para Carlinda Tinoco, que está aqui com a gente. Ela é minha convidada de quinta-feira, vai estar falando aqui com a gente também. E responder a Silvia Ramos que não, Silvia, não é essa história, tá? É uma outra história que depois eu te conto. E o pessoal tá interagindo aqui, se alguém tiver uma pergunta pode mandar, tá?
Mila, me conta então o que que é, afinal, esse autoconhecimento? A pessoa quer se autoconhecer, qual que é o primeiro passo? O que que ela tem que fazer? Assim, Fábio, o autoconhecimento, ele, o próprio nome, ele já diz, né? A gente sabe que, de acordo com a psicologia, o autoconhecimento, ele é o conhecimento de uma pessoa sobre ela mesma. E aí que tá, por ser muito simples e por ser muito óbvio essa definição, todo mundo já acha que se conhece. Então, o problema exatamente da busca pelo autoconhecimento é quando a pessoa ela não tem humildade de olhar e dizer, caraca, eu não me conheço tanto assim. Porque o primeiro passo é esse, né? Porque assim, eu sempre falo isso, né, para os meus clientes nas minhas palestras. Quantas pessoas a gente conhece na nossa vida? Né? Você conhece sua família, você conhece seus amigos, todo dia você conhece pessoas novas e você sabe coisas sobre essas pessoas, né? Mas o quanto será que você se conhece? Será que você sabe no que você é bom? Será que você sabe quais são os seus desafios? Será que você sabe qual é o seu sonho? Será que você sabe quais são os seus objetivos? Será que você sabe onde você quer chegar? Será que você sabe quais são suas dores? Né? Será que você sabe Uhum, quem é você, assim, não no sentido abstrato, né? Mas será que você sabe se posicionar? Ou será que você está o tempo todo imitando o que todo mundo faz? Você está o tempo todo se comparando com os outros e se sentindo menor? Mas não é porque você é menor, é só porque você não se conhece, né? Então, assim, o primeiro passo que eu digo em relação ao autoconhecimento é você ter humildade de admitir que você não se conhece, né? Porque a gente não se conhece. uhum. E principalmente nós mulheres, porque a gente é moldada. Dizem pra gente como a gente tem A que gente ser. sofre muita influência externa, né? De como a gente tem que ser, o que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode. O que Você a estava gente tem. falando, até te interrompendo um pouquinho, desculpa, é Claro. que eu lembrei da história de uma Miss Universo, ela é brasileira, eu não lembro o nome dela agora. Se lembrar, aí eu falo aqui. Uhum. Ela falou que o sonho dela era ser Miss Brasil, primeiro Miss do estado dela, e depois Miss Brasil e Miss Universo. E ela passou praticamente a vida toda dela estudando todas as Miss Universo, todas as modelos, as mulheres lindas que foram campeãs. E ela nunca conseguia chegar na final, nunca. E aí ela falou, quer saber, talvez isso não seja para mim, deixa eu tentar um caminho diferente. E ela começou, ela virou blogueira, influencer, digital influencer, né? E ela falou que começou esse processo de autoconhecimento e começou a identificar o que que ela tinha de autêntico. Então, por Uhum. exemplo, oi Luciana, tudo bem? Por exemplo, a maioria das Miss Universo, na época dela, tinha um cabelo comprido. Era inadmissível que uma Miss tivesse cabelo curto. E ela pensou, não, eu quero ter um cabelo curto. Ela foi e cortou. Então, só um exemplo, né? O corte do cabelo. Ela Ela, começou Julia, a eu vou te assumir as características dela, com Uhum. ela sendo a pessoa que ela é. E aí apareceu mais um concurso, ela falou, bom, eu já não estou mais no padrão de Miss Universo, mas eu vou concorrer de novo e vou ver o que, que vai acontecer. E ela foi eleita Miss Universo, sendo que ela estava fora daquele padrão convencional. E ela falou, gente, o que me deu o poder de ser eleita Miss Universo foi eu ter me aceitado do jeito que eu sou e ter Sim. saído daquela padronização. Ela fala, tem uma palestra dela no TED Talk que ela fala disso. É Ela, muito ela, ela, interessante. ela levanta, eu conheço ela, ela levanta muito a bandeira da sororidade, né? Que é a união Isso. entre mulheres, que é a gente se ajudar. Uhum. E a questão do autoconhecimento ela é muito importante pra gente, porque se a gente não busca, a gente vai sofrer para se encaixar num padrão que não existe, né? Que é essa perfeição. Então, hoje se fala muito da síndrome da Mulher Maravilha, né? Que a maioria das mulheres tem, que é o quê? A gente quer ser perfeita, a gente quer dar conta de tudo. E quando você não se conhece, você não sabe os seus limites, esse é um caminho em que, na verdade, por exemplo, você está falando de liderança. Você tem que ser autêntico para ser um líder, né? E todo mundo é. Uhum. Todo mundo tem esse potencial dentro de si, que é a essência. Só que tem tanta coisa aí junto, né? Que a gente vai vivendo, que a gente vai carregando. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a gente a acessar, né? Essa essência, essa verdade que todo mundo tem, né? Todo mundo tem o seu valor. Uhum. Uhum. E quando a gente pensa em lideranças femininas, né, a gente não a gente começa a identificar assim, mulheres que estão em destaque, mulheres que estão em cargo de liderança, nunca é uma mulher convencional, com uma personalidade muito assim, a igual a de todo mundo. Sempre é uma mulher que tem visão, que pensa fora da caixinha e que Sim, aceita a sua autenticidade, né? sim.
E eu acho que, na verdade, esse é o segredo, né? Esse é o segredo para, na verdade, a gente assumir a liderança da nossa vida e de uma equipe e de uma comunidade, porque todo mundo tem a sua autenticidade, só que muitas vezes ela está perdida. Ela está perdida aí dentro, misturado com tantas coisas que a gente acha que a gente tem que ser, que a gente acha que a gente tem que fazer. E isso é uma coisa que eu sempre digo muito, porque às vezes o que tem mais valor em você, o que é único sobre você, às vezes é o que você tem mais medo de mostrar, né? E é a sua luz. Então, assim, o autoconhecimento, o primeiro passo para o autoconhecimento é você assumir que você não se conhece tanto assim. Porque eu sempre digo que o autoconhecimento... Gente, eu trabalho com autoconhecimento, eu vivo o processo de autoconhecimento e eu sei que eu tenho muito ainda para aprender sobre mim. Então, quando você entra no mundo do autoconhecimento, você se coloca numa postura de aprendiz, né? De que eu sempre vou estar aprendendo, de que eu sempre vou estar evoluindo. E para cada desafio que aparece na nossa vida e para cada fase, a gente precisa se reinventar. Então, o autoconhecimento, ele é essa estrada que ajuda a gente, né? Como se fosse uma direção que te ajuda a enxergar o Uhum, caminho. uhum. E se permitir se mostrar vulnerável também, né? Que entra nisso que você falou, aceitar que você não se conhece e aceitar as suas vulnerabilidades também, porque muitas vezes é essa vulnerabilidade que vai te ajudar a se tornar mais forte, né? Ah, o que eu tenho de, não de defeito, a gente gosta de falar pontos de melhoria, né? O que eu tenho aqui que eu tô precisando melhorar? E Muito, colocar o foco nisso, né? porque na maioria das vezes, a vulnerabilidade, ela precisa existir para a gente poder potencializar as nossas forças. Por quê? Se eu não consigo olhar para aquela vulnerabilidade e entender que aquilo ali é uma fraqueza minha, eu perco a oportunidade de fortalecer aquilo ali. Porque eu prefiro não olhar, sabe? Aquela coisa. Então, assim, Uhum. sobre vulnerabilidade, eu até queria dar uma dica, o TED Talks da Brené Brown. A Brené, ela é uma pesquisadora americana que ela passou a carreira dela inteira estudando a relação entre vulnerabilidade e sucesso, vulnerabilidade e relacionamentos. E ela escreveu um livro muito incrível que mudou totalmente a minha visão sobre coragem, sobre vulnerabilidade, que é a coragem de ser imperfeito, né? Que requer muita Que coragem legal. a gente Ela tem um assume. outro livro também que chama Coragem de Liderar, que é sobre Ah, lideranças femininas. que legal! É. Que legal, não sabia. Deixa eu ler um comentário aqui da Carlinda. Ela está falando: nossa personalidade é feita de qualidades e de quando nos conhecemos todos os dias. É preciso se permitir se conhecer, com certeza. É aquilo, tem gente que foge de se conhecer, né? Sim. Tem uma experiência de outra experiência de autoconhecimento que eu vou. Geralmente eu sou meio reservada, tá? Não sou de falar muitas coisas assim da minha vida, mas é que tá vindo. Não, então fala, vamos Eu. falar fazer ao vivo aqui. Não, eu trabalhei muitos anos naquele sistema de funcionária, né? De Aham. empregada, de bater cartão e tudo mais. E eu sempre tive o sonho de abrir a minha própria agência de comunicação e trabalhar especificamente com mulheres. E Legal. aí eu trabalhei até setembro do ano passado numa instituição política, aí teve um desligamento, e eu fiquei pensando, não, será que agora eu invisto na minha empresa? Ou eu volto a trabalhar em algum outro lugar, em algum outro gabinete, o que eu faço? E aí eu voltei a trabalhar em um gabinete, eu durei 1 mês e 10 dias, porque foi uma experiência para eu ver, gente, não é mais isso daqui. Funcionou para mim durante muitos anos, vou sempre ser grata, mas eu realmente, o que me faz feliz é investir na minha empresa, focar nas mulheres e sair, dar aquele passo de fé mesmo, e foi o que eu fiz. Mas é engraçado como o dia a dia, assim, a própria vida traz situações, experiências para que a gente possa se autoconhecer, né? Talvez se eu não tivesse voltado a trabalhar fixo num lugar, talvez eu nunca tivesse dado esse estalo. Não, Fábia, peraí, agora é o momento. Ou vai, né? Muito, não, eu passei por isso também, porque assim, eu sou formada em comunicação também, eu fiz marketing e publicidade antes, né, de entrar para esse mercado de autoconhecimento. Então, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né, que é isso, é você bater ponto, você ser funcionário e tal e tal. Mas
eu já estava passando por um processo de entender que aquele ali não era o meu lugar, que não era o meu perfil, porque para mim as coisas sempre aconteceram muito mais rápido. Tipo assim, o pessoal Uhum. tava ali, eu já tava lá na frente, eu já tava criando, eu já tava projetando. Então, assim, a gente precisa viver as situações para definir se aquilo ali faz sentido ou não. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de aprender porque a gente fica estagnado. Então, a gente tem que Ou super na zona de perceber. conforto, né? Na Tá zona de conforto. confortável. Eu vejo, por exemplo, muita gente dessa geração nova agora, que está se formando agora. Pessoas que ainda nem foram para o mercado de trabalho e que já estão falando que querem ter a própria empresa, que querem empreender. Mas, assim, você precisa viver os dois lados. Eu sempre soube Sim. que eu ia querer empreender, eu sempre soube que eu ia querer ter a minha empresa. Mas eu tive a humildade de pensar, peraí, mas eu preciso começar em algum lugar e eu tenho que aprender. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente vai viver situações exatamente para ver que aquilo ali não faz sentido. Mas é totalmente necessário Uhum. da gente viver para ter esse aprendizado, né? Então, o que faz a gente... Por exemplo, a gente sabe hoje que o desenvolvimento de inteligência emocional, o desenvolvimento de maturidade de uma pessoa, não é pelo tempo, não é pela idade, é pela experiência. Então, é quanto mais experiências você viver, quanto mais experiências você se permitir, mais você vai aprender. Né? E isso está na nossa mão, né? Esse é o tipo de coisa que ninguém pode pegar na nossa mão e fazer, só a gente mesma. Que é um ato, uma atitude de liderança, né? Peraí, o que que eu quero? Então, deixa eu pegar na minha mãozinha e falar, vamos lá, vamos fazer, não vamos ficar aqui sentado no sofá, não, porque a vida passa assim, né? E A é Débora aqui falando que experiência é tudo, a muito. Lori falando, a nossa capacidade é ilimitada, e quanto mais nos conhecemos, mais sabemos o quanto somos capazes. Exatamente isso, Lori. Ela pegou a essência, né, da Totalmente, mensagem. perfeito. Porque A assim, Sueli pedindo os nomes dos livros e das autoras. Você tá. pode repetir, Mila, o nome da Brené autora? Brown, Brené Brown, e o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. É Deixa eu ver se eu muito consigo bom responder esse aqui. livro. Tem a coragem de ser imperfeito e a coragem de liderar, que é muito bom Esse também eu achei muito para a mulher interessante, sabe? que quer ser líder, né? E, E a e Mila, gente, quando eu estava programando aqui, fazendo o planejamento da Semana da Mulher Líder, e eu procurei, comecei a pesquisar um nome que pudesse falar sobre autoconhecimento e sobre lideranças femininas. Quando eu lembrei da Mila e lembrei do histórico de trabalho dela, eu falei, não, tem que ser ela. E por quê? Eu vou contar para vocês. A Mila, além de coach, mentora de mulheres, ela também é palestrante. E ela já deu uma palestra para um grupo de militares. E Mila, eu já trabalhei com militares. Aliás, eu tenho uma profunda admiração e respeito pelos militares. E eu já trabalhei diretamente com eles. E eu sei que é tudo muito rígido, é uma exigência, é uma pressão muito grande, é uma exigência assim. Onde eu trabalhava, que era um gabinete de um deputado que é militar, ele falava, gente, aqui é equipe de alta performance, vamos que vamos. Então é muita pressão, é muita exigência, é muita disciplina, o que eu agradeço, porque o período que eu trabalhei com eles, eu acordava às 5:30 da manhã e eu aprendi a ser muito produtiva. E são pessoas extremamente inteligentes e rígidas. sim, Não tem uma fala sutil. Eles não são delicados, eles são, sim, senhor! Né? E aí, quando eu vi você dando uma palestra, você liderando um grupo de soldados, não sei se eram soldados, se eram tenentes, mas um grupo de militares, eu falei, gente, que máximo! Uma mulher dando uma palestra para um grupo de homens, ela, loira, toda fina, montada num salto alto, apontando lá para a lousa, para o flip chart, falando, homens, aprendam comigo. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, Mila. claro. Então, é muito engraçado porque assim, a minha carreira inteira no mundo corporativo, eu sempre trabalhei com marketing e vendas e eu sempre trabalhei na área de tecnologia. Então, era só homem. Todas as equipes pelas quais eu passei era só homem, era eu de mulher e um monte de homem, desde os meus primeiros estágios. Então, desde o início da minha carreira, eu entendi que eu precisava me posicionar, que eu precisava mostrar para eles, né, ali
o que eu acreditava, o que eu pensava, para numa reunião, para ser ouvida. Então, desde cedo, desde a faculdade, eu comecei a viver isso. Eu preciso aprender a me posicionar. E foi uma coisa que foi muito natural para mim. Eu fui vivendo isso, fui aprendendo, e a vida sempre foi me colocando nesses ambientes super corporativos e rígidos, e de alta performance, e de pessoas super, né, engravatadas, e pessoas super... E eu sempre... Isso foi muito bom porque me moldou, me trouxe muito uma visão de trabalho, de negócio, de persistência, de disciplina, né? Que é tudo isso que você falou. Mas eu consegui carregar comigo a minha essência, que é a minha essência da leveza, que é essa minha essência de conseguir me conectar com as pessoas. Então, por incrível que pareça, cheguei lá, um monte de militar, todo mundo de cara fechada, eu bati o pé no palco, comecei a falar com eles, quando eu vi tinha até homem chorando, entendeu? Então, assim... Ah, que máximo! E Então, olha que militar é difícil homem militar chorar, porque sim. eles são treinados a racionalizar tudo, mas nem tudo a gente toma, nem toda decisão é baseada na razão, né? A gente tem que ter aquela inteligência emocional, saber equilibrar as duas coisas, né? E hoje a gente já sabe, né? Antigamente não se tinham tantos estudos científicos nessa área. Hoje em dia a gente já sabe, não é mais só, porque no início as pessoas tinham uma visão que autoconhecimento era autoajuda, que era uma coisa muito reflexiva. Não, não, hoje em dia já tem estudo científico que prova, que comprova muita coisa, né? Eu, depois da minha formação como coach, como mentora, eu acabei fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela é a área da psicologia que estuda os aspectos positivos do ser humano. Então, hoje em dia tem estudo para tudo. Tem estudo provando o quanto a inteligência emocional ela é um definidor de sucesso muito maior do que a inteligência intelectual. A gente sabe o quanto que a gratidão muda a vida das pessoas, melhora a qualidade de vida. Hoje em dia, para vocês terem noção, eu fiz uma matéria que se chama O Poder do Perdão. Hoje já é provado cientificamente como que o perdão muda a vida das pessoas, como que o perdão melhora a qualidade de vida, os relacionamentos. Então, assim, muita coisa hoje da área do autoconhecimento também está no campo científico. E aí isso faz com que as Uhum. pessoas que são um pouco mais céticas, né, que são um pouco mais, assim, voltadas para a parte intelectual, elas também entendam. Então, sempre que eu estou falando com pessoas que têm essa visão, eu levo os estudos, eu levo as comprovações, né? Então, assim, além de ser o que a gente acredita, o que a gente vive, o que a gente experiencia, a ciência também já está aí para suportar e para apoiar, né, essa causa. Uhum. E Mila, e para a mulher, por exemplo, vamos supor que tenha alguém aqui assistindo a gente que nunca ouviu falar de um processo de autoconhecimento, nem sabe como que funciona. Que, Aham. que dica que você dá para ela? Ler algum livro? Porque tem gente que tem preconceito com livro de autoajuda também, acha que é algo raso. Eu já li Aham. muitos livros de autoajuda que me transformaram. Mas assim, Sim. para quem está bem no começo, como que ela consegue voltar o olhar dela para ela mesma e Uhum. começar a ter esse entendimento? Fábia, a primeira coisa, assim, de forma bem simples, é que todo mundo tem algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira. Então, a primeira coisa em relação ao autoconhecimento é você romper essas barreiras. Do tipo, as pessoas têm preconceito com livro de autoajuda, mas a maioria das pessoas que têm esse tipo de preconceito são pessoas que acham que não precisam de ajuda. E aí elas já estão Hum. enganadas porque todo mundo precisa de ajuda. Né? A gente sabe disso. Todo Aham. mundo, né? Você vai concordar comigo. Nós somos pessoas que trabalhamos para orientar e direcionar. Eu tenho profissionais que me apoiam e me direcionam. Então, assim, tenho certeza que você também tem. Então, todo mundo Aham. precisa de ajuda. E falando de autoconhecimento, para quem está embarcando nessa jornada agora, o autoconhecimento ele está totalmente ligado com a palavra buscar. O que é buscar? Cara, procura. Às vezes, na sua casa tem um livro que você ganhou há 10 anos e você nunca pegou. E talvez seja um livro que você tenha que ler. Pode ser que você tenha uma melhor amiga que está tentando te empurrar um livro para você ler há 5 anos e você está enrolando e você não quer ler. Pode ser que você dê um Google e encontre vários vídeos que vão te ajudar. Pode ser que você pense, não, eu não quero fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda. Então você vai buscar um profissional, você vai buscar alguém para te ajudar. Ou então, hoje em dia, a internet, a gente tem milhares de cursos de autoconhecimento. Eu tenho um curso de autoconhecimento, todo mundo. Então, assim, o que não falta
é ferramenta. Então, o primeiro passo para quem está começando é buscar. Busca. Tá? Com certeza, se você olhar na sua casa mesmo, você encontra várias ferramentas que podem te ajudar. E aí você vai começando a buscar o que faz mais sentido para você. Você começa a buscar pessoas que se conectam com o que você acredita, né? E aí você vai trilhando, né, essa jornada, porque o autoconhecimento ele é um processo. Não vai chegar um dia que a gente vai falar, eu me conheço 100%. A gente vai estar sempre buscando. E nunca tem fim, né? É uma jornada que nunca tem fim. Uhum. A Débora aqui tá falando, ó, trabalhei... Ai, peraí que subiu o comentário. Trabalhei em hospital militar, Carandiru, e casada com um militar. Entendo perfeitamente vocês. Débora, eu sou muito grata pela experiência que eu tive e que tenho ainda, porque eu presto serviço para alguns militares ainda. Eu sou muito grata pela experiência que eu tive com eles, porque eles têm essa questão de evoluir muito grande, de se desenvolver. Então eles repetiam muito isso, 60 anos em 6, 60 anos em 6. E eu amava aquilo, eu ficava assim, fissurada, falava, não, eu quero evoluir 60 anos em 6, vamos que vamos. Então, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com eles e eu aprendi muito essa questão de disciplina, produtividade e otimizar o tempo. E se eu sou a pessoa que eu sou hoje, foi porque eu passei por uma grande transformação também ao ter contato com os militares. A Sueli falando, isso é verdade, a mágoa pode deixar as pessoas doentes na alma, emocionalmente e até fisicamente, é verdade. Já vi casos de pessoas que foram curadas pelo simples fato de perdoar. Não, O perdão é isso, mágico, né? Hoje em dia, assim, já é provado cientificamente o quanto o perdão ele tem esse poder, porque na verdade, assim, o perdão ele não é o perdão não é uma coisa que você dá para o outro. O perdão é uma coisa que você se dá. Porque quando você não perdoa alguém, quem carrega o peso da dor é você, não é o outro, né? Então, às vezes as pessoas elas conectam que essa pessoa não merece o meu perdão. Tudo bem, mas você merece viver sem esse peso dentro do seu coração, né? Então, quando a gente perdoa pela gente mesmo, não pelo outro. Uhum. É exatamente isso. É mesmo. A Carlinda falou, perdoar é tirar o veneno de você mesma. É isso mesmo. E Mila, a gente está aqui falando, né, da Semana da Mulher Líder. Me fala, do seu ponto de vista, o que que é uma mulher líder? O que que é se tornar uma liderança feminina? Olha, Fábio, quando eu penso em liderança feminina, me vem muito a palavra protagonismo. Eu acho que assim, uma mulher líder é uma mulher que ela é dona de si mesma, ela é dona da vida dela, ela é dona das decisões, dona das emoções, ela é dona do próprio caminho. Porque não adianta você querer liderar um grupo se você não lidera a sua própria vida. Então, assim, quando você está falando de a liderança, ela é uma coisa que você transparece a sua liderança, as pessoas te veem como um líder. Você não levanta a mão e fala que você é líder. Então, se alguém quer exercer uma liderança de sucesso, se alguém quer exercer uma liderança transformacional, primeiro tem que começar por você. O autoconhecimento é o primeiro passo. Porque só quando você for líder de si mesma que você vai conseguir liderar outras pessoas. Então, quando eu penso em liderança feminina, eu penso muito em protagonismo. E nós, mulheres, nós não somos estimuladas a sermos protagonistas da nossa vida, né? Muitas vezes a gente cresce, tem aquela coisa, não, casa, arruma alguém para casar, sua vida tá feita, não, faz aí qualquer coisa, não, sempre vai ter alguém para te segurar. Mas, gente, no fundo, nós somos a nossa segurança, nós somos a nossa fortaleza, né? A gente chega nesse mundo sozinha e a gente vai deixar esse mundo sozinha. Então, quando a gente é líder de si mesma, a gente é livre. E essa liberdade, ela é um estado de espírito. E isso transparece. E aí todo mundo à sua volta vê e também quer isso. Né? Então, é natural, né? É uma coisa que tem que vir de dentro para fora. Por isso que Engraçado que você falou sobre ser líder. E eu venho num processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento desde 2016, que foi quando eu comecei a ter meus primeiros contatos com o coaching e com o PNL, né? E o que eu venho buscando é justamente a questão da liberdade.
liberdade de pensar sem aquelas amarras, sabe? Às vezes impostas por questões externas, ambientes externos, energias externas, vamos colocar dessa maneira, que acabam te aprisionando, aprisionando a sua mente, às vezes fazendo você pensar que você não é capaz disso ou capaz daquilo. E eu fiz até uma tatuagem, vai ficar de ponta cabeça aqui, escrito Liberté, que é liberdade em francês, que é um símbolo que eu coloquei. Eu sei que tem gente que não gosta de tatuagem, mas, né, sem Eu julgamentos aqui. tenho também, eu amo. Então, que é um símbolo do que eu venho buscando, assim. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente é livre. E mais a gente consegue reconhecer essas influências externas, né? Eu costumo dizer que se auto-observar ajuda, né, a gente a se autoconhecer. Por exemplo, eu tô triste. Mas por que que eu tô triste? Que você falou sobre o automatismo, né? Sobre a pessoa estar no É, automático. Então, às vezes, ela não para pensar, ela fica triste do nada e fica lá lamentando. E eu aprendi a me auto-observar, ok, eu tô triste, eu tô desanimada, ou então eu tô irritada, mas por que que eu tô assim? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa ou é de graça? Ah, uhum, tá, foi tal coisa, mas por que que tal coisa me irrita? Por que que me uhum. incomoda tanto? Será que precisa ser assim? Será que eu não posso interpretar de uma maneira diferente? E essa forma de pensar é o que traz a liberdade, né? A liberdade de você poder conduzir os seus pensamentos e as suas emoções de uma maneira que te faça bem e não que faça mal, né? Sim. Uma coisa que mudou a minha vida em relação a essas situações de autoconhecimento, na verdade, foram duas coisas. A primeira coisa é assim, toda vez que eu tô passando por um momento difícil, por uma situação desafiadora, por alguma coisa que tá me causando dor, ou, né, alguma coisa ali difícil para mim, eu me pergunto assim, o que que eu tenho que aprender com isso aqui? Porque na maioria das vezes, a gente está lutando contra as situações, só que às vezes tem um aprendizado ali que a gente não consegue ver. Então, assim, cara, ao invés de ficar, ai, por que que isso aconteceu comigo, né? A gente se lamenta, faz parte, a gente Aham, chora, faz parte também. Mas aí chega a hora que é a hora de assumir a liderança, que é o que, que eu tenho para aprender com isso aqui que está acontecendo, cara? Onde que eu errei? Onde que eu falei alguma coisa que não foi bem interpretada? O que, que eu fiz? Assim, aonde mora essa minha responsabilidade, né? Porque mora na nossa vida, a Débora falou assim, né? Todas somos líderes, a gente tem que se sentir assim e se posicionar como um tal. E é totalmente isso. Muitas vezes a gente esquece que a gente é líder da nossa vida. E aí a gente vira refém das circunstâncias. Então, por isso que é importante a gente assumir esse controle. E aí eu sempre faço a metáfora do controle com os meus mentorados nas minhas palestras, que eu pego um controle, então eu peguei o controle. E assim, aham. como que funciona a nossa vida? A maioria das coisas, né? Quando a gente não se conhece, quando a gente não consegue entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente permite que esse controle remoto, que é o controle remoto da nossa vida, esteja na mão de qualquer pessoa ou situação. Então é como se eu desse o controle remoto da minha vida na mão da Fábia, e aí a Fábia apertasse um botão, e aí esse botão me deixasse brava. E aí depois ela aperta outro, e aí me deixa triste. E aí ela aperta outro e dá tudo errado para mim. E aí é como se eu fosse uma marionete da minha própria vida. Né? Então a liderança é, peraí, Fábio, me dá esse controle aqui, que tá tudo bem, eu tô triste, eu fico brava, mas eu cuido dele. Porque eu sou a própria líder, Uhum. né? Do meu caminho. Então, É, é um independente do processo. que os outros fazem, é a gente que decide se aquilo vai afetar a gente ou não, ou se vai afetar de forma positiva ou negativa, né? Sim. E tudo faz parte. Os momentos ruins fazem parte, a tristeza faz parte. E tudo vem para ensinar, né? E quando a gente traz essa visão, né, de autoobservação, que você falou, de olhar para as situações, tudo muda. Porque aí a gente consegue evoluir Uhum. com os problemas e não cavar mais para baixo do buraco, né? Tipo esse momento que a gente está Uhum. passando agora. A Carlinda mandou aqui, quem se ouve se conhece. Perfeito, a gente tem que se ouvir e às vezes o barulho externo, o barulho do mundo, tá tão alto na nossa cabeça que a gente não consegue encontrar aquela voz interior, né? Às vezes tem muita gente que nem sabe que essa voz existe, né? E tem muita gente, às vezes, que não. Isso aí tá muito ligado com a gente ouvir a nossa intuição, né, Fábia? Isso aí fica até para uma outra live, mas assim, nós mulheres, a gente tem um poder intuitivo muito forte, né? Isso está ligado à nossa Uhum. ancestralidade. E quando a gente se conecta com a gente mesma e a gente se permite ouvir essa voz,
tudo fica mais leve, sabe? A gente consegue entender o nosso caminho com mais liberdade. Uhum. E Mila, eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, você sabe, hoje eu sou jornalista política e coach de lideranças femininas, então eu trabalho, eu uno as técnicas do desenvolvimento pessoal e da comunicação política e do marketing eleitoral Uhum. para atender as minhas clientes. E funciona mais ou menos assim. A mulher, ela me procura porque ela quer ser eleita, ela quer ocupar um cargo público. Ou Uhum. ela quer ser militante na área política e ela não sabe por onde começar. Então eu pego ela pela mão e a gente cria toda uma trajetória, um passo a passo, e eu vou conduzindo ela até as urnas ou até aquele destino que ela deseja. Então o estado atual dela hoje eu quero chegar lá, eu quero ser política, eu quero ser uma liderança feminina, e aí eu conduzo ela até esse estado desejado. Resumidamente, esse é o meu trabalho hoje. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é o seu trabalho. Por Aham. qual tipo de caminho, jornada que você conduz as suas clientes, as mulheres que te procuram? Então, Fábia, como eu falei, né, eu sou formada, minha primeira formação foi publicidade, então eu trabalhei muito tempo com comunicação e depois eu comecei a me especializar no desenvolvimento pessoal, no coaching, aí me formei em psicologia positiva também. Então, assim, hoje a transformação que eu trago para a vida das mulheres que me procuram é o encontro do protagonismo através do desenvolvimento de algumas habilidades e potencialidades. Então, normalmente, as mulheres que me procuram são mulheres que se sentem perdidas, que se sentem cansadas, que se sentem sobrecarregadas, que normalmente estão com a sua autoconfiança e com a sua autoestima abalada. Então, assim, o meu estado atual é um estado de confusão, é uma confusão mental e elas se sentem perdidas no geral, assim, sabe? Normalmente são mulheres que são casadas e têm filhos e têm que dar conta de tudo, aquela questão de querer ser perfeita. E aí, através do autoconhecimento e do desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança, eu levo elas nesse caminho de liberdade, né? Então, elas saem da confusão e encontram a clareza, encontram a liberdade, aonde na verdade elas assumem esse papel de protagonista das próprias vidas, né? Então, esse barulho externo ele não atrapalha mais tanto e elas sabem quais são os passos que elas têm que dar para continuar caminhando sendo protagonistas. Porque isso não é o tipo de coisa que a gente aprende, né? A gente aprende apanhando mesmo na vida. E aí, quando a gente tem uma pessoa que já viveu esse caminho, que tem um método, que tem uma técnica, fica muito mais fácil de caminhar. Uhum. Então, Quanto assim, tempo a gente está aqui? Eu esqueci de cronometrar, porque assim, dá 1 hora de 46, transmissão, o Instagram já quase acabando. quase acabando. Então vamos lá, olha só o comentário da Sueli. Primeiro, um olá para a Alessandra Algarim. Tudo bem, Alessandra? A Carlinda falando parabéns, Mila. E Obrigada, Carlinhos. a Sueli falando, tenho feito essas perguntas para mim também. O porquê estou assim, por causa disso. E o que vou aprender com isso? Que bom que estou no caminho certo. Está no caminho certo mesmo, Sueli. Arrasou, Sueli. Mila, fala pra gente as suas redes sociais, onde que as mulheres podem te encontrar, começar a seguir os seus Oi, conteúdos também. a Sueli acabou de mandar, acho que vou precisar de você, Mila. Me manda um direct. Gente, o meu perfil é Equilíbrio de Mila, né? É Equilíbrio de Mila porque eu acredito que quando a gente conseguir levar uma vida mais equilibrada, quando a gente conseguir equilibrar as nossas emoções, as nossas dores, né? A gente vai conseguir viver uma realidade mais plena e feliz. Porque muitas pessoas às vezes acham que elas precisam de uma perfeição, que tudo precisa estar perfeito, que tudo precisa estar ótimo, mas no fundo, a gente precisa estar em equilíbrio para que as coisas estejam bem. Então, o meu perfil é Equilíbrio de Mila, eu também tenho um curso online que chama Encontre o Seu Equilíbrio no Caos, que eu lancei agora no meio da pandemia, exatamente para esse momento. E então, gente, quem gostou, quem se interessar, me mandem lá e a gente conversa. Uhum. E você costuma conversar com o seu público mais pelo Instagram mesmo, né, Mila? É, o Instagram e pela plataforma do curso, né? Que aí os alunos é diretamente por lá. E palestra, né, Fábio? Mas assim, eu tinha uma Uhum. lista,
Ai, Gente, essa quarentena deixou a gente tão triste, né? Porque assim, palestra é muito gostoso. Por exemplo, os meus atendimentos eu estou fazendo online. eu Mas não também. substitui eu sentar aqui na minha sala de atendimento e olhar nos olhos da pessoa e sentir a energia dela. Não, nada substitui. Estou sentindo falta. Também. Mas a gente, né, se vira como dá e reza para que daqui a pouco tudo isso passe e a gente saia dessa mais forte, né? Quem tem. Eu sempre falei muito isso, que assim, a gente tá bem, a gente tem o que comer, a gente tem onde morar. Então, assim, estamos, estamos no lucro. Quando tudo isso acabar, a gente vai dar um jeito de se reinventar, né? É. E aproveitar esse período aí em casa, essa quarentena, para se autoconhecer. Vamos se autoconhecer, É gente. exatamente Olha o isso. Jonas falando, um homem na nossa live. Uhul! Parabéns, Fábio e Mila, pela palestra. Conhecimento é sempre bom, com certeza. E autoconhecimento é um tema para homens e mulheres. É que aqui no meu perfil eu converso mais com mulheres, né? Mas É, parabéns aí, Jonas, pelo interesse em se desenvolver também, se autoconhecer. é isso aí. Gente, eu vou deixar minhas redes sociais também. Eu tô aqui no Instagram como Fábia Comunica, tô na fanpage como Fábia Comunica também, mas o meu queridinho é Instagram, tá, gente? Eu tô sempre por aqui. Quiser me Eu chamar para também, conversar, eu tô adoro. sempre aqui. Ó. Facebook não muito, agora Instagram é o meu queridinho. E também tem o meu grupo no Facebook, que chama Laboratório de Mulheres Líderes, que eu Ai, que compartilho legal. algumas dicas também. Quem quiser participar é só pesquisar lá, Laboratório de Mulheres Líderes. Acho que algumas participantes aqui já estão ali no grupo, já são membros. E tem meu podcast também, que tem o mesmo nome, Laboratório de Mulheres Líderes, que todo mês eu vou trazer uma entrevista com uma mulher líder para inspirar e dar dicas para todo mundo que quer se desenvolver, ser líder, né, ocupar alguma posição na sociedade ou líder de si mesmo, protagonista da sua própria história. Gente, acho que eu já vou encerrar porque Já vai passa acabar, né? rápido, né? A gente Passa muito falou rápido. tanto e ainda tem muita coisa para falar, né, Fábio? Nossa, eu teria muita coisa para falar. Mas é isso, vamos torcer para essa quarentena passar rápido e a gente bolar uma outra parceria, Mila, uma palestra em conjunto, quem Vamos, sabe, né? com Alguma coisa ao certeza. vivo, assim. Vai ser ótimo. Vamos sim. Muito obrigada pelo convite, Fábio. Eu fiquei muito feliz. E é muito engraçado, né? Porque assim, é um tema que se conecta totalmente, né, com o que eu faço e o que você faz também. E para você ver, né, que quando a gente colabora, quando a gente tem parceiros, quando a gente traz, né, isso de um colaborar com o outro, de cada um trazer, né, a sua contribuição, as coisas fluem muito bem. Então, eu queria te agradecer pelo convite, adorei participar. Imagina, eu que agradeço por ter topado a aventura, eu chamo de aventura. E vamos aí continuar se falando e trocando figurinhas. E você falou sobre fazer parte do seu trabalho e do meu trabalho. Eu lembrei de uma coisa, vou ter que falar rápido, porque eu não sei quanto tempo a gente tem. Quando as mulheres me procuram e falam, Fábia, me ajuda, faz o meu marketing político, faz o meu marketing eleitoral. E aí eu explico o processo que eu aplico, e quando elas veem que a primeira etapa do meu atendimento é empoderamento, que inclui autoconhecimento, elas falam, opa, peraí, mas eu te contratei para fazer meu marketing eleitoral. Aí eu falo, peraí, você quer ser líder? Tudo começa com autoconhecimento, porque até o que a gente vai estabelecer para o seu marketing tem a ver com a pessoa que você é, com a forma que você vai se vestir, com a mensagem que você quer passar para as pessoas. Né? Então, Muito obrigada, Mila, mais uma vez pela participação. gratidão. Gratidão e gratidão para todas as mulheres que ainda estão aqui, ó. A Pois Carlinda, é, muito gente, que obrigada. lindo. Abraço a Mulheres vocês líderes duas. maravilhosas. Um beijo para a Lori também, Sueli, a Lê. Parabéns, excelente reflexão. Obrigada, Lê. Quero você aqui em uma das nossas lives também, viu? Gente, um beijo. Beijo, Mila. Tudo de Obrigada, bom para gente. todas. Beijos. Boa semana da mulher líder, né? Tamo É junto. isso aí. Tchau, tchau. Tchau, beijo.